Quero agora passar a palavra, depois de agradecer as palavras da conferencista ilustre que acabamos de ouvir, ao acadêmico Luiz Carlos Amorim Robortella, que discorrerá sobre ações afirmativas e os sistemas de cotas. Uma questão de atualidade e que enseja bastantes polêmicas. Tem a palavra o ilustre professor Luiz Carlos Amorim Robortella. Gostaria, antes de mais nada, de nesse cenário centenário, que é a nossa Faculdade de Direito do Lago São Francisco, nesta tarde fria, dizer que eu estou extremamente honrado de estar ao lado de figuras como o nosso presidente Pedro Vidal Neto, com quem tanto aprendi. Não posso deixar de dizer, cumprimentar o nosso presidente da Academia Nacional de Direito do Trabalho, professor Nelson Manriche, que começou agora a sua gestão e começa com um evento desta envergadura, desta qualidade. Cumprimentar os organizadores, o desembargador Valdir Florindo, nosso acadêmico, cumprimentar a acadêmica Ione Frediani. Gostaria também de registrar a presença de vários presidentes da academia honorários que estiveram aqui hoje, o professor Amauri, o professor Cássio Mesquita Barros, o Floriano, que está aqui, Corrêa da Silva, nosso eminente acadêmico, nosso ex-presidente, também a ministra Cristina Peduzzi, que foi presidente da academia. Então, isso é um momento muito especial. E não podia, evidentemente, deixar também agora de me referir aos ilustres professores estrangeiros que nos visitam e que trouxeram, enriqueceram sobremaneira este momento. Vem lá de Módena, vem trazer o espírito do nosso inesquecível professor Marco Biagi, que influenciou a todos nós, que foi barbaramente assassinado pelas Brigadas Vermelhas em 2002. E esses professores de Módena trazem certamente, com sua cultura, com sua vivência, o espírito de Marco Biagi, que está aqui permeando esses debates, certamente. E também cumprimentar o professor do Porto, o professor Júlio Gomes, pela sua exposição hoje. O tema que me cabe, mas também queria, logicamente, cumprimentar os desembargadores presentes, vários que estão aqui honrando enriquecendo o nosso debate, também alguns juízes, advogados, senhoras e senhores presentes. A igualdade é um valor social que compõe todas as declarações fundamentais. Desde o século XVIII, a Revolução Francesa resgatou o individualismo. Aliás, como já o fizera o Renascimento, que exaltou o ser humano, especialmente o Renascimento italiano, exaltou o ser humano em suas múltiplas dimensões físicas, intelectuais e morais. O princípio da igualdade se consolidou ao longo da história, mas houve muitas rupturas nesse processo. Um exemplo disto é o genocídio dos judeus e outras minorias durante a Segunda Guerra Mundial e outras barbáries que temos assistido em anos mais recentes. A Declaração de 48, universal, colocou os direitos humanos certamente sob a proteção da comunidade internacional. Agora, a partir dos anos 70, os direitos humanos passaram a ter uma dimensão política, uma dimensão de contestação, de protesto contra o status quo, digamos assim, uma dimensão de subversão da ordem estabelecida, envolvendo feministas, minorias étnicas, ecologistas, homossexuais, imigrantes, deficientes físicos, índios, desempregados e outros que passaram a desenvolver as suas teses sob a ótica dos direitos do homem.
Essa generalização de caráter supra-ideológico tem um risco. O risco é de serem criados sistemas ou subsistemas de direito vazios de conteúdo. E por quê? Porque há dois fatores que interferem nesse processo ideológico que leva aos direitos humanos. Primeiro, a excessiva preocupação humanista, que confunde direitos humanos com bons sentimentos. E uma exagerada preocupação com a positivação, com a inserção dos direitos humanos no direito positivo. Vejam, não se está aqui a defender que não se insira, mas o que está querendo levantar é a ideia de que o exagero na positivação dos direitos humanos pode levar a criar um sistema vazio de conteúdo. E vejam que, quando se fala em direitos humanos, nós sabemos que eles são valores contraditórios, que se tensionam reciprocamente. Por isso mesmo que a obra dos direitos humanos é uma obra aberta de construção e reconstrução. Mas há um paradoxo que deve ser salientado. Todos querem ser iguais e todos querem ser diferentes. Ou seja, nós temos que conciliar valores absolutamente distintos, porque como proteger a igualdade e ao mesmo tempo proteger a diferença? As minorias reivindicam a igualdade de direitos. Querem, eu diria até como diz a professora Daniela Lochak, querem um direito à indiferença. Esse direito à indiferença significa liberdade religiosa, liberdade linguística, para preservar a identidade dos grupos. Há um filósofo que todos conhecem, Boaventura de Souza Santos, que diz que todos nós temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Então, esse direito à indiferença significa um tratamento justo, compatível com as identidades e diferenças que há. Enfim, temos um direito à igualdade e um direito à diferença. Há um caso na Suprema Corte americana famoso, chamado Hooters Case. Há uma moça americana de Massachusetts, que provavelmente deve conhecer esse caso, que está aqui presente. Esse caso, a Suprema Corte considerou discriminatória a conduta de um restaurante que só contratava jovens bonitas para trabalhar como garçonetes. Então, os candidatos homens ingressaram com uma ação, entendendo que havia uma discriminação. A empresa alegou, em defesa, que vendia sex appeal feminino, realmente, e que os seus clientes não iam ao restaurante apenas por causa dos hambúrgueres, mas também por causa das garçonetes. A Suprema Corte decidiu que o restaurante poderia vender também sex appeal masculino, sendo injustificável o critério discriminatório, inclusive em razão do objeto da empresa, que é vender alimentos, é um restaurante. E aqui realmente isso me faz pensar uma questão delicada. Um restaurante, por exemplo, asiático, ou um restaurante africano, que não contrata brancos, está praticando discriminação? Um restaurante temático, por exemplo. À luz da jurisprudência norte-americana, isso seria uma discriminação. Então, essa preocupação realmente com a igualdade de oportunidades, que é a questão central, pode gerar atentados a dois valores fundamentais: liberdade e igualdade. Impor as igualdades de maneira autoritária tem uma feição, me parece, stalinista, que não me desperta boas lembranças. Vamos falar da discriminação. A discriminação ofende o princípio da igualdade, claro, e destrói direitos. É uma forma de preconceito contrário à ordem jurídica. A discriminação equivale a racismo,
xenofobia, intolerância, é, na verdade, uma exteriorização do preconceito. Isso é a discriminação, é uma forma de concretização do preconceito na ordem jurídica. Ora, nós sabemos que a igualdade dos seres humanos, como disse a professora Rosa Neri, de maneira magistral, é ontológica e axiológica. Então, em verdade, igualdade e discriminação são temas que se articulam dialeticamente, gerando inclusão ou exclusão. A discriminação significa exclusão. No trabalho, nós sabemos que existem muitas formas de discriminação. Inclusive, a OIT considera o ambiente de trabalho como um dos pontos de partida estratégicos na luta pelo trabalho decente e pelo combate à exclusão.